Reconciliados com Cristo. Aqui com você, quero dar as boas-vindas a todos os que estão se conectando nesse momento. Já falei os nomes, de todo mundo. Muito agradecido. Inscreva-se no canal, dê um like aqui embaixo e me ajude a fazer a palavra correr. Agradeço a você que semeia no canal para que essa palavra corra. E o tema de hoje se chama Dois Espíritos. Gostaria de compartilhar esse tema contigo e ter a oportunidade de colaborar para agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e também materiais, porque o que importa é que a palavra corra. E se a palavra corre, abençoado, nós alcançamos. O que eu quero é a sua mente. Portanto, nesse momento, se desligue de tudo aquilo que você achar que pode te atrapalhar, da televisão, do jornal, do celular, do WhatsApp, não sei. Talvez você não possa se desligar do celular porque você está me assistindo pela internet aí onde você está, pelo celular, claro. Mas o que eu quero dizer é que você agora dirija toda a tua atenção, por favor, a esses breves minutos em que eu ministrarei uma palavra que certamente fará mudanças permanentes na sua vida. Então, o que é isso, dois espíritos? No nosso caso, eu quero falar sobre espíritos que são gerados pela doutrina que você ouve. Um espírito te leva para um determinado caminho, outro espírito te leva para outro determinado caminho. Isso é como, por exemplo, um mapa em que duas nações estão em guerra, uma delas olha o mapa e diz assim, bom, esse mapa aqui está nos dizendo que nós temos que atacar por aqui, porque se nós atacarmos por aqui, nós teremos sucesso. E então, aquele general, ele dirige todo aquele seu quartel, todo aquele exército por aquele caminho que o mapa está dizendo. Então ele está se guiando por aquele mapa onde estão registradas as informações daquela guerra, do campo, dos acidentes geográficos, das possibilidades que ele tem, o que ele deve evitar, aonde ele deve entrar ou não. Então tudo reside na importância do mapa que esse general tem em suas mãos. O que eu quero dizer é que por aí, no nosso caso, falando aqui da nossa orientação espiritual, por aí existem uns mapas que já não funcionam. Eu quero ler aqui o nosso verso base de Hebreus capítulo 10, verso 1, que diz assim, porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros em relação a ela, e não a imagem real das coisas, ou seja, é um mapa que tem uma sombra, que não é correto. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente são oferecidos a cada ano, pôde aperfeiçoar aqueles que se acercavam. Quer dizer, que se o general está numa guerra e usa o mapa da lei, ele vai dar com os burros na água. Por quê? Porque pela lei não se pode. É um mapa onde aquele general vai conduzir o seu exército para cair em um determinado abismo. Então é disso que se trata, porque quando uma congregação que está por aí no sistema religioso rege o seu povo pelo mapa da lei de Moisés, cria nesse povo um determinado espírito, e você sabe que espírito me refiro à forma de proceder, de comportar, de relacionar-se com Deus. Isso é um espírito, uma forma de agir. Isso gera, a congregação sistemática religiosa, ela gera na pessoa um determinado espírito. Então hoje eu quero te falar de dois espíritos, porque entre ambos há uma diferença, ou várias diferenças, Mas aqui uma fundamental que eu quero te dizer. Um espírito te afasta do reino e o outro espírito te faz reinar em vida. Entendeu? Um tem a sombra, o outro tem a imagem real. Qual é o que você prefere? Bom, se você é um filho de Deus, não estou falando de religião aqui, tá bom? Nós estamos sobre as religiões, nós estamos acima das religiões. O Ministério Reconciliados com Cristo é um ministério acima
das religiões. Então não estou falando de religiões. Bem-vindo umbandista, bem-vindo espírita, bem-vindo católico, bem-vindo presbiteriano, bem-vindo batista, bem-vindo congregacional, de onde eu passei por vários 10 anos. Bem-vindos todos, aqui estamos acima de conceitos religiosos, aqui estamos falando de coisas espirituais. Então sejam bem-vindos todos vocês. Se você é um desses que crê em Deus, você vai escolher a imagem real e não a sombra. Porque você já sabe que a sombra não vai dar em nada. A sombra vai gerar escravos. A sombra vai gerar espírito de medo. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 15, que já não recebemos o espírito da escravidão para estarmos outra vez. Outra vez significa de novo. Novamente, cara. Isso é o que significa outra vez. Ou seja, já estiveram, foram livrados e depois recuaram. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai. Abba, Cristo Jesus. Verdade? Não aleluia. Aleluia está ligado à sombra, porque aleluia denota distância. Preciso que meu espírito enche-me do teu espírito. Não pode. Isso era na sombra, porque agora em Colossenses 2,10 já estamos completos em Cristo Jesus. Então não é aleluia, é Abba. Abba é intimidade, relação direta com o Pai. Aleluia é deixa eu me comportar bem para ver se Deus me abre a porta. Entendeu? Isso é na sombra. São coisas distintas, são coisas diferentes. Então é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Recebo te conduzir em triunfo dentro dessa ministração poderosa e quero a tua atenção. Tá bom? Você recebe essa palavra? Pois bem, vamos estar falando então da tua mente, na verdade. Porque, na verdade, é com a mente que se serve a Deus aqui. Aqui tem um verso que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14, 17. Justiça, paz e gozo. Tudo isso é na mente. Porque o gozo é na mente, a paz é na mente. Então, o reino de Deus não tem nada a ver com roupa, com joias, com brincos, com comidas, com comer carne ou não comer carne. O reino de Deus não tem nada a ver com comida, nem bebida, nem vestidos, nem coisas palpáveis. O reino de Deus está onde? Está na tua mente. Ah, muito bem. Então você necessita corpo físico, porque se você não tiver corpo físico, então você estaria no paraíso. No paraíso cabe o espírito, não a carne. Agora, aqui no reino cabe a carne e o espírito. Então, você precisa reinar para poder viver no reino de Deus com o corpo físico. Por isso, olha, se você bebe até cair, você não está reinando. Se você vai causar danos aos outros, fazer mal aos outros, você sai do reino. Você não está reinando naquele momento. Mas é muito importante que você saiba que no reino de Deus, você tem que saber que não é por sacrifício. Deixa eu ler para você aqui Colossenses capítulo 2, verso 20, né? Para que você veja o que está registrado. Que batalha Paulo tinha. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseies, em conformidade ao mandamento e doutrina de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, mas se destroem com o uso. Então, se você já morreu com Cristo, você não pode fazer sacrifício, nem receber proibições. E uma congregação que começa com proibições, o que está dizendo é que você não morreu ainda com Cristo.
Me entende? E todas essas congregações por aí vivem assim, verdade? Tem que jejuar, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, as mulheres não podem colocar joias porque Jezabel, lembra? Eles vão lá no Velho Pacto pegar um exemplo. Então, quando esses pastores estão dizendo, como vocês não morreram com Cristo, eu vos submeto a essas doutrinas de proibições. É isso que eles estão dizendo. Então, para você viver aqui no reino, você tem que saber que essas coisas não pertencem ao reino. E o contrário, te afastam do reino. Você tem que viver uma vida livre, porque no reino de Deus tem liberdade, abençoado. Liberdade para você se expressar como você é. Se você quer um brinco assim, ó, como eu, um rabo de cavalo aí, como os outros, é uma questão particular. Se você acha que está bom, no reino do céu você não pode estar com essas coisas de não se vista assim, não faça aquilo, porque essas coisas não pertencem ao reino do céu. Porque aqui diz, se você já morreu com Cristo, por que você se submete a proibições? Você já leu? Vou ler de novo. Pois se estás mortos com Cristo, você já está morto com Cristo. Quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivessem no mundo, vocês se submetem a preceitos, tais como, de novo, não pegue, não prove, em conformidade com o mandamento de homens? Então, nós que vivemos no reino dos céus, não vivemos por mandamento, não. Nem guardamos sábado. Quem guarda o sábado está fora do reino. Aquele que jejua, você está vendo sempre uma forma religiosa naquela pessoa, está fora do reino dos céus, não herdou ainda o reino dos céus. Você sabia que a chamada igreja de hoje, por toda parte do mundo, não herdou o reino dos céus? Incrível, né? Mas é verdade. Não estão no reino. Eles estão em Cristo, mas não estão no reino que Cristo dá. Por quê? Porque isso é com a mente, e como eles não têm conhecimento, sem o conhecimento eles não podem reinar. Eu conheço muita gente que ama o Senhor, tem uma Bíblia mais bonita que a minha, e tanta coisa, tão lindo. E por que você usa isso e usa aquilo? E te cobram, né? Não importa por que eu uso anel, pulseira, eu gosto, eu estou no reino dos céus, não me proíba. Outra coisa bem importante no reino dos céus é o outro verso que eu vou ler para você aqui, ó. Vou repetir, na verdade, né? Hebreus capítulo 10, versos 1 e agora o 2 também. Porque tem que ter uma consciência limpa aqui, tá? Porque tendo a lei, tá? Não a graça. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que são oferecidos continuamente a cada ano, aperfeiçoar aqueles que se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. É uma coisa até lógica, verdade? Então, Colossenses 2,20 diz que se você morreu com Cristo, por que se submete a mandamentos? Porque aqui está dizendo, ó, se você guarda mandamentos de homens certos dias da semana e observa rituais religiosos, isso nunca aperfeiçoa ninguém. Ao contrário, isso deixa a pessoa endividada. A pessoa tem que seguir mantendo isso assim para achar que está em vitória. E se você não tem mandamento, você não tem limite. Então você sempre está em vitória. Então aqui diz que continuamente eram feitos sacrifícios. O povo de Israel, né? Então, por mais sacrifícios que faziam, sempre achavam e diziam: estou mal, estou em pecado, é por isso que está acontecendo isso comigo, porque Deus está aborrecido comigo, porque era pelo que se fazia. Mas aqui no reino você nunca deve dizer que está mal, porque você sempre está bem, porque não há mandamentos, não há condições, é com a mente. E com a mente você entra em limpa consciência. Olha só aqui mesmo, verso 9 do capítulo 9, né? Capítulo anterior, mas o verso 9. Hebreus 9, né? Diz aqui: o qual é um símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem aperfeiçoar,
quanto à consciência àquele que pratica esse culto, já que consiste somente em comidas e bebidas e várias abluções e ordenanças acerca da carne, impostas até o tempo de reformar as coisas. Ou seja, essas coisas foram impostas até um determinado tempo, que foi a crucificação. Então essas igrejas aí que estão sempre em mandamento, eles não têm nenhum membro da congregação em perfeição, eles não sabem o que é isso, por isso se sentem mal. Se você vai aí hoje no domingo a uma congregação dessas, eu não recebo que você vá, você vai ver como é que é. Aí daqui a pouco começa uma musiquinha assim, um tom menor, ré menor, lá menor, sol menor, né? Fá menor. Começa aquela musiquinha para apelar para teus sentimentos, e daqui a pouco o pastor imposta a voz, irmãos, o altar está aberto, todos aqueles que estiverem passando por uma situação, quem sabe Satanás está te oprimindo, quem sabe você não teve tempo de orar esta semana, e você então está meio frio, está se achando frio, vem à frente porque eu vou orar. Você já viu uma igreja assim? Você liga a televisão, tá cheio de coisas assim. Cheio assim. Entendeu? E aí, quando as pessoas começam a fazer essas coisas, na verdade estão burlando-se de Cristo, pisoteando o sangue da aliança. Então é aí onde Deus envia um poder para que creiam na mentira. E aí você vê o que vê. E lá cai no chão e começa aquele montão de manifestações e as pessoas, uau, isso aqui é o poder de Deus. Esse é o poder enganoso de Deus que Paulo fala aos Tessalonicenses. Porque estão violando os princípios do reino. Quando uma pessoa diz à igreja, passe à frente os que estão mal, automaticamente você está convidando a pessoas que com uma só oferta Deus aperfeiçoou. Estão completos, não lhes falta nada, e isso é um princípio que não pode ser violado. Não queira fazer imundo aquilo que eu já santifiquei, disse Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. Você lembra disso? Então, se você me entender hoje, você jamais será vítima desse sistema religioso abençoado. Por isso é que os religiosos são meio chateados comigo. Lá na Rocinha não podem nem me ouvir. Porque as pessoas não podem cair nesse engano. Você não pode cair nisso se você está aqui pela primeira vez. Você está livre. Tudo bem, eu concordo que parece uma coisa bonita, né? O que fazem lá, aquela música, vem à frente. E aí chegou um visitante e de repente aquela ministração tocou numa parte emocional, aquela pessoa está... E daí começa a chorar e tal, e a pessoa olha, ai, está recebendo, está recebendo. O que tem ali é uma descarga emocional daquela pessoa. Quando ela sai dali, ela esquece daquilo tudo. Não volta mais ali. E aí você pergunta, você não voltou mais? Não, é porque eu não sei, eu senti uma coisa ali, sabe? Mas como a mente daquela pessoa foi embora igualzinha como entrou, não recebeu informação, então dá nisso. Então choro não significa nada, você chora se quiser. O choro é para descarregar emoções físicas. E aqui o assunto é o conhecimento. E diz que o sacrifício não pode aperfeiçoar quanto à consciência. Olha verso 14, 9 e 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus, purificará vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? É uma pergunta. Consciência de obras mortas. O que seria isso? Quando ele morreu na cruz, a intenção de Deus foi que você se visse limpo aqui, na tua mente. Se você não se vê limpo ainda, é que você ainda não está honrando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque foi a intenção de Deus, ele pagou um preço por isso, e você continua se vendo sujo. Presta atenção, Adão, abençoado, estava no princípio em inocência. Aí o pecado entrou, e o que veio para Adão? Veio a consciência.
consciência de pecado, verdade? Que o último Adão, Cristo, morreu e aquela consciência de pecado, ele a limpou e te devolveu a inocência. Estamos limpos, você está limpo do pecado, você não tem pecado. Deus não pode mais fazer nada por você. Isso que esses pregadores aí, ajuda, me ajuda. Que ajuda o quê? Ajuda-se você mesmo com uma limpa consciência, você vai ver o reino inteiro a teu favor. As pessoas estão por aí pedindo ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, ajuda meu tio. Deus não vai ajudar ninguém, abençoado. Deus ajuda através do conhecimento. Isso ele já fez. É por isso que eu estou aqui, para te incentivar com esse conhecimento. Olha, minha infância foi em Guadalupe. E Guadalupe significa Virgem Maria. E lá tem uma congregação, Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa não, deles, né? E nos tempos de infância, que eu andava por ali descalço, havia dificuldade. E já estava a catedralzinha lá da Virgem de Guadalupe. Supostamente era para proteger o bairro, mas se você for lá hoje, a coisa piorou um pouco. Isso quer dizer que o que falta nesses lugares é o poder de Deus, e não as virgens, as catedrais, as congregações religiosas, nem os políticos asfaltando ruas no tempo de eleição. Não, abençoado. É o poder de Deus, é o conhecimento que vai consertar as coisas. Porque esse conhecimento tem poder de manifestar saúde, prosperidade. Entende? Então o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu estou julgando, acomodando coisas espirituais com coisas espirituais, porque até agora que você vê por aí, tudo fracassou. Por que não dá então uma oportunidade a esse evangelho? Porque isso aqui limpa a consciência, te levanta logo em seguida, todo mundo se sente bem, a pessoa vai, né, numa segunda-feira de trabalho com essa palavra, ela já sai com certeza de que a prosperidade está chegando. Então, por isso que há pessoas que nos ouvem e essa palavra vai limpando suas consciências e elas começam a ver as coisas desanuviadas e começam imediatamente a prosperar fisicamente, sua saúde, suas finanças. Então não importa o salário, o valor alto, o valor baixo, não importa. Não duvide desta palavra na tua vida, porque essa palavra te faz entrar ao reino. Então você não pode seguir com as mesmas coisas e tradições e rezando um terço, igual um bobo aí, Ave Maria, Pai Nosso. Caramba! Ou acendendo vela na rua, porque é virgem, porque... coitada da Maria. Não pode fazer nada por ninguém, então o povo perece porque não tem conhecimento. Cristo morre para que você se veja limpo, perfeito, santo, sem mancha. E a pessoa não se considera assim. Tremendo, não? Vamos ver aqui Colossenses 2, 10. E vocês estão completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo. Olha, se ele lançou fora o corpo pecaminoso carnal, o que foi junto com esse corpo pecaminoso carnal? A má consciência, abençoado. Você não é um pecador. Você não é uma pecadora. Não, eu fui um pecador. Isso é uma notícia ultrapassada, porque esse pecado foi lançado fora há mais de 2000 anos. Não, porque Cristo ama os pecadores. Que pecadores, se não há pecadores? O que tem por aí são pessoas com consciência suja fazendo coisas desagradáveis, porque não sabem que não são pecadores. Não há pecado, não há pecadores. Esse corpo pecaminoso carnal, Cristo lançou fora quando ele morreu na cruz. Mas Pedro Kelly, que às vezes eu faço umas coisas... Não, se você semeia mal, vai colher mal.
Não, tem que chamar de pecado. Se alguém matar alguém, não, abençoado. Isso não é pecado, isso é crime. Matou. E vai preso. Vai preso. Porque é um crime. Está me entendendo? Não é que pecou, é que matou. Entendeu? Receba. É como diz o outro aí. Esse aqui é o mapa. Lembra do mapa que eu falei no início? A menos que você tenha outro mapa aí escondido. Não, ele pensa assim, mas eu não penso assim. Não, eu não estou te falando daquilo que eu penso. Eu estou falando para você o que diz aqui. Não se assuste. Entendeu? Não se assuste, essa é a verdade. Por isso é que ele diz, salvar os crentes com a loucura da pregação. O evangelho nunca havia sido pregado, abençoado. O evangelho puro, genuíno, está sendo pregado agora. Entendeu? Meu pai na fé me gerou e o que eu faço é pregar esse evangelho hoje. Você está me entendendo? Eu olho por aí e não vejo ninguém ministrar o que a gente está ministrando aqui. Por quê? Porque não havia cristãos. Não havia. Porque para ser cristão, você tem que se ver limpo, sem mancha, sem ruga e honrar o sacrifício. Isso é cristianismo. Cristianismo não é você se esforçar para se purificar. Isso não é cristianismo. Porque assim estavam aqueles que estavam antes de Cristo. Então tem pessoas que dizem, mas e se eu me comportar mal? Se você se comportar mal, eu não sou pecador, tenho limpa consciência, então eu vou fazer o que eu tenho vontade. Pode ser que alguém pense assim, vou fazer o que eu tenho vontade por aí. Aí eu te pergunto, o que você acha que é se comportar mal? Porque, olha, vou te falar, se arrumar bem bonitinho e sair numa noite de sexta-feira, de sábado, bem agradável, com domínio próprio, isso é se comportar mal. Você sai pela noite, desfrute de um lugar que você gosta de ir, seja onde for, isso é se comportar mal. Que você tenha domínio próprio com as coisas que você faz, que você sabe fazer isso, fazer aquilo, porque você tem que cuidar do teu corpo, você não pode abusar dele. E de repente, uma bebida que você goste, da marca que você gosta de tomar, sabe? Não se assuste com isso, eu não tenho susto nenhum com isso, porque tem pessoas que te colocam cargas e eles mesmos não a levam. Esses líderes aí são hipócritas. Tem que dizer ao povo isso, não diga isso ao povo, ainda que eu viva assim. Então eles são hipócritas. Por quê? Porque eles fazem como o apóstolo Pedro fazia. Desfrutam e não dizem nada para a congregação, ao contrário, proíbem, se escondem. Então o que é se comportar mal? O que a lei diz, né? Mas eu não vivo debaixo daquela lei. E aí? Mas Pedro Kelly é perigoso porque veja bem que meu esposo nunca tocou numa bebida e você pode estar dando a ele uma licença para ele beber. Mas peraí, por que ele nunca tocou? Porque ele não gosta ou porque ele está assustado e proibido? Porque se ele tiver assustado e proibido, um dia ele vai tomar uma bebida aí, vai pegar o carro, sair, dirigir, bater e quem sabe vai até morrer. É isso que as proibições fazem. Entendeu? Bom, eu como você está vendo, eu estou contra esse sistema, porque eu vivo livre. Agora, você não pode ferir ao próximo. Entendeu por que eu me aparto de todo mundo? Porque o vínculo perfeito é o amor. Que tua liberdade não lastime o teu irmão, que não fira a teu irmão com a tua liberdade. Porque se você vai passar por cima dos outros, então aí você também sai do reino, sai do amor, né? Porque o amor é o maior de tudo. Então, abençoado, deixa de ser chato. Toma uma dosezinha de graça, exercita o domínio próprio, espírito de poder, de amor
e domínio próprio. Esse é o reino dos céus, uma limpa consciência, né? E quando a pessoa vive assim como eu estou te dizendo, você vive saudável, você está em saúde, tua pele melhora um pouco, os remédios fogem de você, entendeu? Porque quando você está sempre em proibições, zangado, entristecido, isso esforça muito o teu corpo negativamente. Então eu declaro que Deus te dê entendimento em tudo, considere bem o que eu estou te dizendo, assim como Timóteo. Paulo falou isso para Timóteo. E que Deus complete o entendimento na tua vida, né? Hebreus 13, 18, para terminar. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, desejando conduzir-nos bem em tudo. E o que é se conduzir bem? Tudo que eu acabei de te explicar. Percebe? E o que é se conduzir mal? Viver debaixo de proibições. Isso são coisas que você ouve em dia, são erros. E esses que são chamados santos, cristãos, toda essa gente que você pensa que vive em santidade, são as pessoas mais chatas. Eu não quero essas pessoas do meu lado. Elas vão estragar até as tintas da parede da tua casa. São chatos. Tomara que conheçam o Evangelho, porque todos esses líderes aí o que fazem é enganar o povo, não dizem a verdade. Sabe? Todo domingo, enchendo a frente de abençoados, que estão completos, que não falta nada. Entendeu? Então, qual é a tua responsabilidade hoje? É levar esse conselho que eu estou te dando hoje aqui e que ninguém te menospreze, abençoado. Eu declaro você bem-vindo no reino. Eu declaro você com os olhos espirituais iluminados. Eu declaro você livre dessa lei, livre desse sistema religioso, livre dessas proibições. Porque esses são dois espíritos diferentes. Um espírito é o espírito de medo. Aleluia! Outro espírito é o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. E que clama Abba. Esse espírito, ele atrai prosperidade. Porque não é que atrai, que a natureza traz. Não, é que há uma cobertura angelical esperando ajudar a esse ou a essa que falam de acordo com esse espírito do reino. Tendo o mesmo espírito de fé, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Portanto, é um espírito que ativa uma cobertura angelical. Então, quando você começa a falar e a proceder com essa liberdade, é onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então, as coisas começam a se manifestar, porque, eventualmente, aquilo que você crê sai pela tua boca, e você começa a confessar, e essas coisas começam a cura, o emprego, a prosperidade, o matrimônio, as finanças, o relacionamento com o filho, o relacionamento com o vizinho. E você começa a reinar em vida. E então a segunda-feira já não é o pior dia da semana. A musiquinha que você ouvia domingos pela tarde e noite, que já te fazia entrar numa deprê, porque você lembrava que amanhã, segunda-feira, eu tenho que encarar todos aqueles problemas. Você agora já sabe que você já não tem problemas. Você tem situações que são oportunidades para você reinar, exercitar essa palavra que você está ouvindo. É assim que eu te declaro. Você está completo, você está abençoada, mais que vencedor, você está em triunfo. Você tem em você todo o poder de Deus, porque Cristo mora em você. Esse é o Espírito da graça de Deus. Entendeu? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Declaro vocês todos reinando em vida com essa palavra. Fechamos o mês de abril de forma maravilhosa com esse tema Dois Espíritos. Amanhã já é maio e eu declaro você colhendo tudo o que você tem semeado até aqui. Declaro você colhendo infinitamente mais na sua vida,
sobre aquilo que você tem semeado. Declaro você reinando em vida, e se você hoje quer semear, quer obedecer ao Evangelho no tocante a semear, porque o Evangelho fala de semear, aí estão os nossos códigos Pix, que eu vou repeti-los em viva voz, em benefício daqueles que estão ouvindo esse tema pela rádio RCC e também de você que está ouvindo pelo áudio enviado no WhatsApp. O primeiro código Pix é um celular, é o celular do Ministério, 21 99 104 8388. O segundo código Pix é um e-mail, é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Aí estão os códigos Pix para você semear. Se você tiver alguma dúvida ou inquietude, faça contato pelo celular 21 99 104 8388. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia e pão para comer, segundo aos Coríntios capítulo 9, verso 10. Significa que o alimento é uma coisa e a semente para você semear no ministério é outra coisa que você precisa dividir. Semente não é para comer, porque se você come a semente, ela não se multiplica. Mas o pão não é para semear, porque se você semeia o pão, então talvez você corra riscos. Eu não quero que você seja aqui um fanático, louco, uma louca dessa aí que chega aqui e entrega a tua casa, a tua empresa. Não é isso. Isso é a tua sementeira. Isso aí é para você reinar em vida. Mas o que você deve observar e respeitar é entregar a semente. Você deve lançar a semente neste terreno, porque aqui é terra fértil. A semente que você lança aqui, ela cumpre dois propósitos. Primeiro, a palavra corre. É para isso que você semeia aqui. Segundo, ela multiplica e dá frutos a teu favor. E aí se cumpre o que está lá mesmo em 2 Coríntios 9, 10. Aquele que te dá a sementeira aumentará e multiplicará os frutos da sua justiça. Então eu te convido nesse momento a semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, porque é instrução em Gálatas capítulo 6, que você deve repartir dos teus bens com aquele que te instrui. Aos Coríntios o apóstolo Paulo falou assim: se eu semeio para vocês coisas espirituais, é lícito que eu receba de vós coisas materiais. E nesse caso, o apóstolo Paulo não está aqui, sou eu que estou aqui, Pedro Kelly. Então, te convido a semear, declaro você reinando em vida. Terça-feira voltamos com mais um interessante tema. Gostaria que você se inscrevesse no canal, se ainda não está inscrito. Gostaria que você me ajudasse dando um like aqui embaixo, né? Vai ter uma mãozinha aqui, você pode dar um like aí, me ajudar a fazer essa palavra correr. E também compartilhe os nossos links, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o que a gente faz tem relevância. E isso também me ajuda a fazer a palavra correr. Vou ficar por aqui, tudo isso eu compartilho com você para que você renove sua mente e então transforme sua vida. Até a próxima, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.